Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes, o quê? Que aí no versículo? Revelar. Qual é a primeira verdade que você tem que entender? Revelação precede ação. Revelação precede movimento. Revelação precede serviço. Revelação precede a obra. Existe muita gente que quer ação, muita gente que quer movimento. Mas a questão é se eu estou ouvindo. A questão é se Deus está revelando. A questão é se aquilo que está sendo feito a partir do falar de Deus, ou se acontece a partir da agitação do ser humano. Certamente o Senhor Deus não fará sem antes revelar. Revelar precede o fazer. Por que será que eu não vejo Deus fazendo? Porque eu não estou ouvindo Ele falar para revelar. Deus não quer produção. Deus quer atenção. Antes de Deus fazer, Ele fala. Antes de Deus fazer, Ele fala. Tanto que o falar de Deus, na Bíblia, é o que faz. Disse Deus, haja e ouve. Por que não está havendo tanta coisa hoje em dia? Porque não existe quem queira ouvir o haja. Para que haja na sua vida, você precisa ter ouvidos para ouvir. Não adianta simplesmente pedir para Deus e reclamar. Na verdade, o que a gente mais faz é reclamar, né? Reclamar com Deus de que Ele não está fazendo. E certamente o Senhor Deus não fará sem antes revelar. E esse princípio permeia a Bíblia inteira. Tudo o que Deus fez de significativo na Bíblia, Ele o fez porque previamente Ele revelou. Eu vou provar para você. No início de tudo, na criação, Deus criou os céus e a terra. Deus fez tudo maravilhoso. Mas Ele chegou no momento ápice da criação, quando Ele iria criar a humanidade. Mas antes de Deus criar, o que Ele fez? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pergunto: precisava Deus falar sobre criar o homem antes de criar o homem? Ele não precisa disso. Mas Ele decidiu que antes de criar, Ele iria conversar sobre o fato que Ele iria criar. Porque Deus não passa do planejamento direto para a ação. Ele planeja e depois Ele compartilha e depois Ele executa. Ele planeja, Ele pensa, Ele deseja. Mas aquilo que Ele pensa e deseja, Ele compartilha. E a partir desse compartilhar, vem a execução. Se você tocar em frente a história da Bíblia, vai chegar um momento que Deus, a humanidade está em uma crise profunda, os filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens, nascendo gigantes, e o coração de Deus está ali pesado, carregado, e Deus vai enviar juízo sobre a terra. O que é que impede Deus de enviar juízo? Nada. Era só ele chegar aí. Mas antes de enviar juízo, o que Ele fez? Ele foi conversar com Noé. Ô Noé, deixa eu conversar com você um negócio. Antes de Deus enviar o dilúvio, Ele revelou o dilúvio. Certamente antes de Deus fazer, Ele revela. E o interessante é que é exatamente nessa revelação é que se cria uma base de uma construção para aquilo que Ele queria fazer. Deus não passa do projeto para a execução. Ele projeta, compartilha e executa. Ele pensou, vou enviar um dilúvio, mas antes Ele compartilhou sobre o dilúvio. Se você passar os anos, imagina, se Deus quisesse criar um povo para Ele não poderia fazer? Só fazer assim, ó, né? Pronto, criou um povo. Mas não, Ele não fez isso. O que Ele fez? O Abraão. E Ele começa a conversar com Abraão. E a amizade de Deus com Abraão foi a base da construção do povo de Israel. Antes de Deus fazer, Ele desenvolve amizade e revela o seu coração. Ele queria libertar o povo do Egito. Era só fazer assim, ó, está liberto. Mas Ele esperou 40 anos. Moisés tinha 40 anos. E aos 40 ele foi para o deserto. Se eu não me engano, Moisés não ficou, eu posso estar errado na conta, mas parece que Israel não saiu com 400 anos. Quer dizer, 413 ou 30, uma coisa assim, não é? Por que é que Israel não saiu com 400 para com 430? Porque Moisés não ficou pronto no ano 429. Profundo isso, né? Se ficasse no 429, saía no 429. Deu 400 anos, é a hora. Mas calma que o Moisés não está pronto ainda. Até que o dia que Moisés descansa nesse negócio de ser amigo de Deus, Deus revela para Moisés o que está para fazer. Porque parece que Moisés sabia o que Deus queria fazer, porque no início da história dele ele matou um egípcio, então parece que ele tinha alguma noção do que Deus queria fazer. Mas Deus não vai fazer com quem sabe simplesmente na cabeça o que Ele quer fazer. Ele faz com gente que ouviu revelação, com gente que ouviu Deus falando, não é só porque leu num livro. E o princípio que eu estou dizendo então é o seguinte, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é que Deus, quando vai fazer algo, fala com o profeta, mas é que sempre quando tem alguém ouvindo, Deus compartilha e faz, e aquele que ouve se torna profeta.